Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa, para algo que realmente contribua com a nossa fé, algo que possa elevar nossos corações. Nós estamos vivendo horas preciosas da história da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, o que foi chamado pelo profeta de uma nova era efesiana. Veja, uma nova era onde o Espírito Santo estaria liderando a igreja através do assim diz o Senhor. Uma nova era efesiana, chamou o profeta. Veja, o que significa isso? Significa uma igreja libertada das amarras denominacionais, dos sistemas, veja, da liderança humana, uma igreja liderada pelo assim diz o Senhor, veja, que está na mensagem que está dentro da Bíblia, uma igreja que estaria seguindo a liderança espiritual, veja, do rei, o Senhor Jesus Cristo, veja, o reino messiânico estabelecido em nosso coração. Por isso as pessoas não podem entender o que significa o reino de Deus ou o reino messiânico. Veja, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, pensaram que era um reino natural, político. Veja, eles esperavam que Jesus libertasse a nação de Israel do jugo de Roma. Mas Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Eu não estou aqui para exercer uma liderança humana. Não estou aqui para estabelecer o milênio. Veja, isso é mais para frente. Veja, eu estou aqui para trazer a liderança espiritual do reino messiânico aplicado em vossos corações pelo Espírito Santo. Então, por isso que os magos, os três reis magos, disseram, vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E eles entraram em Jerusalém clamando, onde está ele, o rei dos judeus? Veja, e nós estamos aqui, no tempo do fim, debaixo do mesmo fenômeno, debaixo da mesma escritura. Por isso pregou o profeta, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja, para anunciar, veja, a estrela anunciava que o rei estava sobre a terra. Veja, aqui nesse tempo do fim, veja, o sétimo selo, a descida do anjo forte, o Espírito Santo agora, estabelecendo o reino messiânico em nosso coração. É um reino invisível, porém real. E a única forma de entrar para dentro desse reino é através do novo nascimento. E foi chamado pelo profeta de uma era efesiana, ou seja, uma era totalmente liderada pelo Espírito Santo no homem interior, como foi na igreja primitiva. Uma igreja que podia ouvir a voz do Espírito no homem interior e obedecer à voz do Espírito. Veja, um guia interior, um guia que liderasse o homem através da palavra pregada pelo anjo de Malaquias 4. Então, veja, nós temos vindo saído das eras denominacionais, da liderança dos sistemas organizados. Veja, aonde homens com sua capacidade teológica, com sua capacidade de administração, sua capacidade financeira, veja, seu caráter persuasivo, homens carismáticos, procurando liderar a igreja, criaram sistemas ao redor de si mesmos. E veja, isso foi crescendo passo a passo, até que tornou-se como que aquela grande serpente que foi esmagando, veja, a igreja e expulsando a liderança do Espírito Santo. Paulo disse, eu temo que assim como Eva foi enganada e afastou-se da simplicidade, eu temo que a serpente também vos engane. Veja, Paulo sabia o que significava, veja, primeiro, a obra dos nicolaítas e depois a doutrina dos nicolaítas. Veja, homens, veja, inspirados por Satanás, imitando a verdade da palavra, entrariam para o nosso meio para tomar controle do rebanho. Mas a profecia disse que haveria uma era efesiana, um retorno à liderança do Espírito Santo, um retorno ao livro de Atos, um retorno, veja, à fé apostólica, quando a igreja era liderada. Veja, todos, não só o líder, mas toda a igreja, todo o rebanho, liderado pelo Espírito Santo. Veja, essa é a unidade de um Deus numa única igreja. Veja, quando você vê aí um homem estabelecendo seu próprio sistema,
estabelecendo sua própria liderança. Afaste-se disso, porque a verdadeira igreja foi levantada para seguir-o, assim diz o Senhor. Por isso, na mensagem, um paradoxo, falando a respeito dessa era efesiana, parágrafo 108, diz assim um profeta: agora, amigos, eu creio que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e eu creio que ele é capaz de produzir nesta tarde, nesse edifício, um paradoxo. Veja, porque ele prometeu que isso aconteceria, e quanto mais que ele prometeu, quanto mais que isso se extrai da Bíblia, para esta era em que estamos vivendo, os Efésios outra vez. Veja, das eras da igreja, temos 7 eras da igreja, e nos foi prometido, na era da igreja de Laodiceia, haverá outro Efésios, um retorno ao original, um retorno à fé apostólica, um retorno à liderança do Espírito Santo. Isto é certo, estamos aqui. Eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo foi quem fez a promessa. Como disse na última mensagem, de pé ali contra a parede, quando estive aqui há poucas semanas, cada vez que você move um dedo, isso vai ao redor e ao redor do mundo. Nunca vai parar. Cada movimento que você faz, você verá o julgamento. Veja, a televisão prova que isso está aqui, a 4ª dimensão. Porque a televisão não fabrica a imagem, ela apenas canaliza a onda em um tubo e você vê a imagem, cor e tudo mais. Cada movimento de objeto que está acontecendo no mundo está passando bem por aqui agora, fazendo uma gravação. Algum dia, sua gravação será encerrada e você vai responder por aquela gravação. Isto é certo. Deus, veja, essa é a sua oração. Deixe-me estar tão dissolvido, deixe-me estar tão morto para mim mesmo e para qualquer coisa ao meu redor, mas estar consciente da palavra de Deus, vivendo entre nós hoje. Veja, esse é o novo Efésios para esse tempo em que nós estamos vivendo. Veja, uma igreja consciente da presença do Espírito Santo. Assim como nós estamos conscientes que ao nosso redor estão passando imagens e sons, nossos ouvidos, nossos olhos não conseguem ver, mas a televisão prova que isso é real. Da mesma forma, precisamos estar conscientes da presença do Espírito Santo nesta hora entre nós. O 7º selo, o Senhor Jesus em forma de Espírito Santo, o nosso Davi, o nosso rei. Veja, o leão desceu, bradando. 7 vozes foram emitidas para revelar essa era messiânica, essa era efesiana. Então, na mensagem à era de Éfeso, para poder entender isso, sobre a liderança do Espírito Santo, da igreja sendo liderada pelo Espírito Santo, não apenas o líder, mas toda a igreja. Veja, na página 77 da mensagem à era de Éfeso, para poder entender o que eu estou dizendo nessa hora. Paulo viu isto, porém ele os avisou acerca deste sacerdócio astuto que viria e assumiria o comando com suas falsas doutrinas, falando dos falsos ungidos que se introduziriam em nosso meio. Veja, ele sabia que eles implementariam uma forma de adoração que excluía o povo de qualquer participação no ministério do Espírito Santo. Colocariam corais uniformizados, veja, para que vozes treinadas pudessem fazer um espetáculo, enquanto o povo, de braços cruzados, apreciaria a apresentação. Veja, e até mesmo hoje, entre aqueles que alegam ser livres e cheios do Espírito, não há muita liberdade nos leigos. E o melhor que podemos ver é uns poucos pregadores com pregação inspirada, enquanto o rebanho simplesmente senta-se lá e procura absorvê-la. Isto é um grande contraste com Paulo, que disse que quando todos se ajuntassem, todos tivessem a direção do Espírito e todos participassem da adoração espiritual. Veja, e a igreja corporativa nunca aprendeu esta lição da Escritura nem da história. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta, após algum tempo eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. Quando Lutero saiu do catolicismo, o povo permaneceu livre por um tempo, mas quando ele morreu,
as pessoas simplesmente organizaram o que achavam que ele cria e estabeleceram seus próprios credos e ideias e repudiaram qualquer que dissesse contrário ao que diziam. Eles voltaram diretamente ao catolicismo com uma forma um pouco diferente. E mesmo hoje, muitos luteranos estão prontos para trilhar todo o caminho de volta. Apenas dando uma ideia do que significa perder a liderança do Espírito Santo e voltar ao controle de homens que querem, entre aspas, preservar a verdade. Mas eles querem se tornar os únicos intérpretes e as pessoas não têm acesso à revelação da palavra. Veja, cada um de nós que somos filhos de Deus, somos chamados a comer o livro. Veja, a palavra águia significa um rasgador com o bico, aonde você vai lá diariamente e pode estar sujeito ao Espírito Santo, liderado pelo Espírito Santo e alimentar-se da palavra. O reino messiânico, uma era efesiana, aonde a igreja era liderada pelo Espírito Santo. E nessa hora nós estamos aqui. Há uma igreja hoje liderada pelo Espírito Santo, aonde ele pode ter liberdade. O povo pode adorar ao redor da palavra. O Espírito pode pregar com liberdade aquilo que ele quiser inspirar o pregador, de acordo com a mensagem de Malaquias 4, de acordo com a Bíblia, para trazer o povo à fé original. Veja, não leigos sentados, aonde lá há um homem, apenas ele, que tem acesso ao Espírito Santo, e só ele pode interpretar a palavra. Não, toda a igreja tem acesso à verdade da palavra, tem acesso à mensagem da hora. Irmão, eu espero que essa conversa te ajude hoje, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.